A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a regulamentação da reforma tributária. O texto segue para a sanção do presidente Lula. Quem acompanha tudo é o repórter Bruno Pinheiro, direto do Congresso Nacional. Houve alteração no texto que o Senado enviou. Bruno, boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muitas discussões, mas chegou ao fim essa discussão da regulamentação na noite de hoje. Excelente noite a você, viu, Tiago, quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa sessão iniciou na noite de ontem. Nós acompanhamos aqui tudo ao vivo na Jovem Pan. Foi até às 22 horas. Encerrou. Arthur Lira entendeu que não tinha o número necessário de parlamentares em plenário e a sessão voltou hoje às 4 da tarde. Quando foi por volta de 6h40, veio o resultado favorável ao interesse do governo. Foi aprovado essa regulamentação e, na sequência, analisaram as alterações feitas pelo Senado Federal. Alguns parlamentares fizeram um discurso que as alterações que o Senado realizou vão na contramão do que é necessário para um novo sistema de arrecadação, para uma simplificação do sistema. Aqui, os deputados acabaram recolocando, então, o imposto sobre os refrigerantes, o que tem açúcar, o que é nocivo à saúde, e também acabaram rejeitando essa emenda do Senado, essa alteração sobre o 60% em relação aos serviços de saneamento. O relator da matéria, Reginaldo Lopes, chegou a fazer um discurso afirmando que essa mudança aumentaria e muito a alíquota geral. E aí veio vários discursos da oposição, alegando até que seria necessário adiar a votação desta matéria para um outro momento, já que essa discussão não estava ainda amadurecida. Mas ainda assim foi colocada em votação e os aliados e o relator conseguiram o número favorável para a aprovação desta matéria, que agora vai à sanção do presidente Lula. Vamos ouvir um pouco como foi o discurso do relator, Reginaldo Lopes, antes da votação da matéria. Nós estamos fazendo um novo sistema tributário que vai ajudar o Brasil na sua reindustrialização. Nós não vamos cobrar mais imposto do imposto. Nós estamos fazendo uma reforma tributária que nós estamos reduzindo a carga tributária para todos os setores da economia, mas em especial para o povo brasileiro. Um novo modelo que não vai permitir mais os 26 estados a praticar guerra fiscal, fazendo múltiplas alíquotas de ICMS, que prejudicou toda a sociedade brasileira. Todos perderam com a guerra fiscal. Aliados do governo ainda indicaram que agora isso vai acabar com a farra fiscal, o que vai justamente na mesma linha do discurso do relator Reginaldo Lopes. Arthur Lira fez um discurso rápido no início da votação, alegando que esse não seria o melhor relatório, não seria a melhor discussão, mas que dificilmente conseguiria atender a todos os setores. Na parte de fora aqui do plenário da Câmara dos Deputados, no Salão Verde, vários representantes dos mais diversos setores tentando conversar com os parlamentares, tentando acabar indicando alguma melhoria ou retirar algum setor, colocar numa isenção. Então a gente conseguiu sentir como foi esse lobby nas últimas horas aqui nos corredores do Congresso Nacional. A discussão está encerrada, vai à sanção do presidente Lula. Aqui continua essa atividade na Câmara dos Deputados, agora analisando uma outra matéria que vai na linha do corte de gastos, uma tentativa do governo de reter 8 fundos que são importantes para as forças de segurança. A Força Aérea, inclusive, alega que se esse fundo for retido pelo governo, isso vai afetar, inclusive, a segurança do espaço aéreo, que hoje tem 98% de confiabilidade. Já já a gente volta com outras informações sobre esse esforço concentrado que vai noite adentro desta terça-feira. Tiago. Você volta a qualquer momento aqui no Jornal Jovem Pan com mais informações e também trazendo também a possibilidade do governo conseguir a aprovação, pelo menos de uma parte do pacote de corte de gastos. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, o Nelson Kobayashi aqui nos nossos estúdios. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Bom, a Câmara finalmente aprovou essa regulamentação da reforma tributária, com alguns pontos que o Senado tinha incluído e outros pontos que voltaram. Agora, de qualquer forma, esperar para saber o que teremos nas próximas horas. Se vai dar tempo, se
o pacote de corte de gastos vai ser votado ou não. Daqui a pouco a gente fala disso. Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha só, a principal modificação na Câmara foi a redução do IVA, né? Agora continua, ficou em 27,8%, maior IVA do mundo. A Hungria, que tinha esse posto, tem 27% de cobrança do IVA. De qualquer maneira, é algo que é bastante positivo. Quanto à caminhada do pacote de gastos, o Arthur Lira colocou para andar, porque o Congresso vinha sofrendo muitas críticas, sendo responsabilizado junto com o presidente Lula por esse atraso do pacote, por causa da trava imposta pelo embate das emendas, enfim. E aí essa culpa nem o Pacheco nem o Lira querem levar nesse final de mandato. Pois é, Kobayashi, acompanhando um pouco da sessão agora durante a tarde, né, muitos parlamentares falando por que tudo isso ficou para a última hora. Essa é uma grande questão, né? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham. É interessante, né, como muitos parlamentares questionam publicamente, no microfone, na sessão, uma sessão importante, que é repercutida nacionalmente, que decide justamente a regulamentação da reforma tributária, mas é muito fácil questionar isso no microfone. Nos meses anteriores, quando não havia o pagamento das emendas parlamentares, o Congresso estava silente, não se manifestava. Então faz parte um pouco do jogo político também dos parlamentares que se beneficiam agora, em dezembro, dessas emendas, bilhões despejados em emendas parlamentares, questionarem no microfone. Isso é jogar para a torcida, isso é fazer também o papel político eleitoreiro ali neste momento tão importante. De qualquer modo, o projeto foi votado e votado com poucas alterações daquilo que veio do Senado, e claro que isso tudo dentro de um acordo envolvendo os presidentes das casas, os líderes partidários, os líderes do governo, enfim, e das bancadas todas. Agora aguardar a sanção presidencial e a expectativa, se vai ter algum veto ou se vai ser integralmente aceito o projeto pelo presidente Lula. Ô Dora, e em relação a Arthur Lira, com essa votação da reforma tributária, para ele é uma vitória, ele disse que tentaria, disse também que seria uma questão de honra, não só ele, mas também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os dois que deixam o comando das duas casas em fevereiro. Qual o legado para eles dessa aprovação? Eles vão ser lembrados por isso ou não necessariamente? Olha, talvez não necessariamente, mas também por isso. Dá para a gente cravar que é sim um gol, que é uma vitória compartilhada. É do governo também, um assunto que estava há 40 anos rolando, é do país, sabe? É de todo mundo. Claro que não é. Sempre se repete isso. Não é a reforma ideal, é a reforma possível, porque ela é muito melhor do que as regras que hoje estão vigentes. Inclusive porque, para ser pior, seria um pouco impossível. É o que dizem todas as pessoas entendidas aí nesse assunto de tributos e tal. Então, eu acho que sim, eles podem ter outras coisas que eles podem ser não muito bem lembrados, mas, de qualquer maneira, o que eles queriam era deixar esse legado. E conseguiram. E para o governo também é ótimo, porque também isso vai para a conta positiva do governo. Então, eu acho que ganha todo mundo.